Graças e paz, mais uma vez, amém, irmãos? Mais uma vez reitero, bom estar aqui com os irmãos. Poderíamos ter escolhido vários outros lugares para estar, mas a nossa alma gritou pela presença do Senhor, estar alinhado na sua presença, ser alimentado por Ele. Isso nos trouxe aqui, a esse lugar. E é nesta fé, nesse mesmo Espírito, eu quero convidar você a abrir teu coração, sempre estar pronta, para receber aquilo que vem da parte do Senhor. O Senhor tem planos de paz e não de mal para nós. O Senhor tem esperança, o Senhor tem futuro. Amém? Portanto, que o teu e o meu coração venha sempre se apresentar diante do Senhor como solo fértil, como um solo preparado para receber a semente que Ele há de plantar, a fim de que ela cresça, a fim de que ela prospere, a fim de que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Tu és Deus soberano, Senhor, santo, justo, verdadeiro. Abba, Pai, Pai amoroso, Pai bondoso, Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco. É nesta fé, Senhor, que buscamos a Tua face, é nesta fé que nos apresentamos diante do Teu altar, nesta casa que chamamos casa de oração. É nesse lugar que temos sido alimentados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, libertos. Temos recebido, ó Pai, as Tuas bênçãos nesse lugar. Aqui o Senhor tem ordenado sobre nós as Suas bênçãos. Queremos agradecê-lo, queremos ouvi-lo, queremos verdadeiramente, ó Pai, estarmos alinhados a Ti, completamente alinhados ao Senhor. Somos totalmente dependentes e carentes do Senhor. Portanto, toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. Conduza-nos, Senhor, por caminhos retos, por caminhos planos. Dai-nos de beber das Tuas águas, ó Pai. Que brote em nós uma fonte para a vida eterna. Em nome de Jesus oramos, agradecido que somos a Ti, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória. Mais um dia nos deu o Senhor. Este é o primeiro dia da semana que nos dá o Senhor, e eu quero agradecer ao Senhor por ele, e espero que esta semana seja completamente ligado ao Senhor, completamente sensível ao Senhor. Que o meu e o teu, o nosso coração esteja sempre voltado a Ele, alinhado, sintonizado com Ele. Porque o desejo não é só receber dEle o que Ele nos pode dar, mas o objetivo e o alvo é alegrá-lo, fazer com que Ele tenha prazer em nós, fazer com que Ele veja em nós a imagem de Jesus, seu Filho. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, vem do Senhor que fez a terra. O universo está na palma das suas mãos. A terra, os céus são o seu trono, e a terra o estrado dos seus pés. O Senhor nos guardará do mal, sempre, sempre. Ele guardará a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, nossos planos. O Senhor guardará a nossa entrada e guardará também a nossa saída. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe bem as nossas fraquezas. E o Senhor tem tratado conosco assim.
dessa maneira tão especial. Eu quero convidar você a irmos para o Evangelho de Marcos. Capítulo de número 9. Versículo número 38. Não estamos sós. Nem eu e nem você não estamos sós. Não somos iguais. Não temos o mesmo gênero. Não temos a mesma cor. Não temos a mesma instrução. Não temos a mesma cultura. Não temos a mesma condição financeira. Contudo, temos a um só Deus, a um só Senhor. No Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 38, diz assim o Evangelho: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. Palavras do Senhor. A Ti rendemos graças, ó Deus. Rendemos graças por Tua presença, por Tua palavra. Que o Senhor que nos sonda, que o Senhor que nos conhece, ó Pai, fale conosco naquilo que precisamos, naquilo que temos necessidade. Abre os nossos olhos, nosso coração, para que vejamos, para que ouçamos a Tua voz e possamos seguir com clareza o caminho que o Senhor deseja que nós andemos. Fala conosco, Senhor, seja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Oh, glória! Bom é estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e podendo assim compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Os discípulos aqui, nesse texto em particular, eles comentam com o Senhor que em meio à sua trajetória, em meio às suas idas e vindas, eles encontraram com alguém que ministrava poder e autoridade em o nome de Jesus. E interessante que, por não conhecê-lo, os discípulos acharam estranho aquilo e determinaram que ele não fizesse mais aquilo, porque na verdade não estava na comunidade, não estava engajado ali na comunidade, não estavam unidos a eles, não acordavam com eles, não andavam com eles, não adormeciam com eles, não ouviam
os ensinamentos do mestre, e portanto achavam que ele não era digno de falar ou de realizar qualquer coisa que fosse em nome de Jesus. Olha que coisa. Se você for olhar, se nós formos olhar à nossa volta, há uma infinidade de pessoas, e muitas delas nós podemos dizer que são boas pessoas, com de bom caráter, pessoas que ao nosso ver são dignas de honra, e que de alguma maneira professam fé em Cristo, falam em seu nome, e muito Deus tem feito através dessas pessoas. Sinais e prodígios o Senhor tem realizado por meio dessas pessoas, mesmo elas não o seguindo, mesmo elas não conhecendo a Ele como Ele é de fato e de verdade. Aqui eu estou falando de que o Senhor opera, amém? O Senhor opera aquele que verdadeiramente opera e trabalha em seu nome. Somente disso que eu estou falando. Que o Senhor opera em vasos que se abrem para que Ele trabalhe, para que Ele encha. E o que eu quero trazer com isso é que qual é o meu e qual é o seu, qual tem sido o papel dentro desse ministério. O que temos feito, o que temos realizado verdadeiramente em nome de Jesus. Você já parou para avaliar isso? Você já parou para contabilizar os seus feitos? As suas obras? Há quantos anos você serve a Cristo? Há quantos anos nós servimos a Cristo? E o que temos feito, o que temos produzido para o Senhor? Quantas almas ganhamos para o Senhor em nome de Cristo? O quanto temos anunciado em nome de Cristo? Qual é o poder que temos exercido em meio e em nome de Cristo? Qual é a ousadia que temos tido para falar em nome de Cristo? Isso me trouxe um pouco a ideia de que é necessário que eu e você tenhamos uma reflexão de que nós o seguimos, nós o servimos. Mas qual é o fruto? Qual tem sido o fruto das nossas realizações em Cristo? Ali os discípulos, aqueles que seguiam o Senhor, ficaram constrangidos de ver alguém que não seguia, em nome dele fazer milagres, fazer prodígios, expulsava demônios, em nome de Jesus. E eu e você que o segue, o que temos feito? Qual é a resposta que temos dado? O que Jesus tem visto em mim? O que Jesus tem visto em você? Isso para mim foi um momento de parada, de freada e de avaliação. Examinar o ministério que o Senhor nos deu. A razão pela qual Ele nos chamou. Temos um ministério, você tem um ministério, e o que você tem feito com ele?
Uma das coisas que mais tenho visto é que até mesmo no meio da igreja, no meio dos seus, tanto se fala e tanto se levantam contra aqueles que trabalham, aqueles que efetivamente realizam alguma coisa. Aqui, no final do texto que lemos, disse assim: portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome. Palavras de Jesus. Presta bem atenção no que disse o Senhor. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, qualquer que te fazer algum bem em meu nome, qualquer que realizar alguma coisa, alguma obra em meu nome, um copo d'água aqui, um copo d'água fria aqui, é uma simbologia de qualquer tipo de obra que possa ser realizada em nome dele. Porque sois meus discípulos, porque sois discípulos de Cristo. Irmãos, qualquer coisa que fazerem a favor de nós, qualquer coisa que você fizer a favor de alguém que é discípulo de Cristo, que fala em seu nome, que produz em seu nome, que multiplica em seu nome, que realiza obra em seu nome, qualquer coisa que você fizer em prol de um homem ou de uma mulher que anuncia o Evangelho, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Palavras do Senhor. Então esse texto, esse tema faz com que eu comece a avaliar o que eu tenho feito, não só produzindo frutos para o reino, mas o quanto eu tenho colaborado para que outros façam essa obra. É tempo de avaliar a igreja e o seu papel no mundo. Onde está a igreja? A igreja tem investido nela mesma? A igreja tem sustentado a igreja? No sentido de fornecer condição para que os milagres e sinais do Senhor, que a palavra gloriosa de salvação alcance aqueles que não o conhecem, aqueles que estão em trevas. Será que eu tenho feito isso? E o quanto tenho me dedicado a isso? Qualquer que der um copo de água a vocês, por serdes meus discípulos, por fazeres a obra que eu enviei vocês a fazerem, em verdade vos digo que não perderão o seu galardão. Está aí um momento de reflexão para mim, uma reflexão para nós, uma reflexão para a igreja. De nos alinharmos com a obra, de nos alinharmos com o desejo do Senhor, que é salvar vidas, salvar almas, libertação. Olhamos a igreja hoje em tempos, e a igreja está vazia. A igreja está vazia. Talvez pela incapacidade de nós mesmos proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a glória de Deus, de investirmos naqueles que realmente têm o dom e o chamado glorioso para realizar as obras que o Senhor espera. Eu posso orar, eu posso ir, mas também posso contribuir para que outros possam ir, para que outros possam fazer. Esta é a mensagem para nós hoje, para mim e para você. Qual é o meu papel, qual é o seu papel no reino de Deus? Em nome de quem estamos falando? O que estamos realizando?
aquele que não é contra mim, é por mim, disse o Senhor. Mas aquele que não é pelo Senhor é contra Ele. E quanto nós vemos, e quanto nós ouvimos um discurso apologético, defensor, que contraria a existência da igreja, que contraria a permanência da obra da igreja, tentando aniquilar a igreja, tentando colocar a igreja em estado de sítio. Sabe, irmãos, muitos discursos como esse procedem, grande parte deles, de dentro da própria igreja. Quanto mais dizemos então de fora. Quem comigo não ajunta, disse o Senhor, espalha. Então essa é a reflexão, de nos unirmos nesta mesma fé, nesse só propósito, que a palavra é anunciar as boas novas de salvação, anunciar o reino, anunciar a chegada. Arrependei-vos, pois é chegada a vosso reino. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e sejam apagados os vossos pecados. Mensagem de salvação, que preciso eu, você, a igreja estar alinhada com isso, e avaliar quais são os discursos que temos feito, os ensinos que temos realizado. Parece que os ensinos que são realizados agora não somam para o crescimento da igreja mais. Ele é um discurso separatista. Parece que a igreja, de forma sobrenatural, irmãos, tem que sobreviver, sobrenatural. Eu e você não tem mais nenhuma participação nisso. Parece que agora é tudo competência do Senhor, de suprir as necessidades da igreja e daqueles que pregam o Evangelho de forma sobrenatural. Parece que a igreja não tem mais papel nisso, porque ela não se preocupa mais com isso. Ela não tem mais nenhum discurso que traga os corações a esse consenso e a essa verdade. Nesse propósito, parece que há um avanço do inimigo nesse sentido, tentando aniquilar a igreja. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Promessas do Senhor para nós. Eu quero compartilhar com você que o Senhor, nosso Deus, é um Deus zeloso. É um Deus que cuida e zela de nós. Mas todas as obras que o Senhor faz, Ele tem prazer em usar você. Ele tem prazer em usar a cada um de nós para que essa obra seja realizada, seja feita. Para que você perceba que você é um elemento participante dessa obra gloriosa que o Senhor tem realizado em nós. Da forma com que o Senhor administra o universo, você tem um papel fundamental nele. O Senhor quer usar você, quer usar a mim, quer usar a cada um de nós, quer usar a igreja. Não podemos perder jamais a visão de que o Senhor é o que tira a vida e a dá.
O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa, reduz a nada a pó, mas também exalta. E dentro desse contexto da igreja hoje, da igreja viva hoje, do que está acontecendo dentro e fora dela, qual é a minha e qual é a sua percepção disso? Qual é o meu envolvimento? Qual é a minha preocupação? O que me dói? O que me incomoda? Aos discípulos, ao verem outros falando e pregando em nome de Jesus, a priori se sentiram incomodados e repreenderam. Falaram, não, como se só nós temos esse direito de fazer. Mas se você não faz, se eu não faço, o Senhor levanta alguém que faz. É assim que funciona. E em vez de eu e você termos a alegria e o prazer de sermos elementos e ferramentas participantes da glória, perdemos essa oportunidade. Porque só quem já foi instrumento na mão de Deus para benefício de outro sabe o que eu estou dizendo. Você já impôs a mão sobre alguém e ele foi curado? Você, cheio do Espírito, já aconselhou alguém e trouxe ele a razão e a vida? Aleluia. É disso que o Senhor fala. Então precisamos ter cuidado, examinar com excelência o nosso passo a passo, o nosso posicionamento nesse ministério glorioso que Ele nos chamou, a todos nós, e vemos qual é o papel que temos trabalhado, qual é o papel que tenho realizado, qual é o papel do reino, no reino de Deus que eu tenho realizado. Você foi chamado para anunciar a Cristo, amém? Você foi chamado para anunciar as grandezas e as maravilhas do Senhor. Você foi chamado para ir, impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Você foi chamado para orar e para ressuscitar os mortos. Você foi chamado para uma obra gloriosa que até os anjos anseiam e não tiveram essa bênção. Essa bênção foi reservada para você, para mim, para nós. E o que temos feito com ela? Temos feito apologia, temos defendido muitas vezes o extermínio desta graça. Quando você prega sobre o estabelecimento da igreja, a manutenção da igreja, a sobrevivência da igreja, eu falo isso não somente como templo, eu falo isso como a sua existência. Você opera a favor do inimigo e não a favor do reino de Deus, porque essa é a meta do inimigo, acabar com a igreja. Mas disse o Senhor que o inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque sempre o Senhor virá e falará ao meu e ao teu coração, e nos abrirá os olhos para que vejamos, para que entendamos qual é o nosso comportamento, qual é o nosso procedimento, e qual é o papel que temos realizado, qual é o papel que estamos realizando, qual é o compromisso que estamos tendo. Glória a Jesus.
O Senhor é o meu e o teu pastor, e nada, verdadeiramente nada, nos faltará. Salmo 23. Diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará a oportunidade de rever as nossas obras, de rever o nosso comportamento, de rever nossas palavras, nosso entendimento. No Salmo de número 69, versículo 6, diz assim o Senhor: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. O que eu tenho dito, o que eu tenho feito, quais são as obras que tenho realizado? Tem somado para o reino? Irmãos, é fundamental que venhamos a fazer essa reflexão. O que eu tenho dito de palavras e o que eu tenho feito de comportamento, tem somado para o reino? Porque aquele que comigo não ajunta, espalha. O Senhor disse que aquele que não é contra Ele, é por Ele. E se eu e você não somos contra, você é contra o Senhor? Para bem e pensa, você é contra o Senhor? Então, se nós não somos contra o Senhor, somos por Ele. E se somos por Ele, precisamos frutificar. Precisamos estar compromissados na vida e no crescimento, no progresso, no desenvolvimento da igreja. Isso requer envolvimento, empatia. Isso requer termos prazer na igreja, temos prazer na obra, temos compromisso com Cristo, até porque Ele nos deu um talento. Ele te deu um talento, Ele te deu dons espirituais, e Ele vai cobrar de você isso, Ele vai cobrar de mim isso, vai cobrar de nós isso. O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com as palavras que coloquei no teu coração? O Senhor cobrará de nós. E o meu desejo é que naquele dia o Senhor olhe para você com alegria, olhe para nós com alegria, tenha prazer em nós, e diga para nós: bendito és, meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Essa é a ideia. Então precisamos vigiar o que temos anunciado, se temos somado ou não para o reino. Qual o comportamento que temos tido, se tem somado ou não para o reino? Isso depende da minha e depende da sua salvação. Por aquele que não é por Ele, irmãos, é contra Ele. Sabe, isso Ele está falando para a igreja, porque os discípulos anunciaram e repreenderam pessoas que não tinham nenhuma ligação com Ele, não o conheciam, mas operavam a favor dEle, eram protagonistas do seu reino, ajudavam Ele na sua obra, sem conhecê-lo. E muitos conhecendo e fazendo algumas coisas, Ele dirá: quem é você? Em teu nome, Senhor, em teu nome.
fizemos tantas coisas, sinais, prodígios, milagres. O Senhor diz: nunca te conheci. Relacionamento, interesse, se incomodar com aquilo que incomoda o Senhor. Trabalhar em prol da igreja, unir-se a ela, engajar-se a ela, se preocupar com ela. Ela é sua, ela é você, ela somos nós. E o que temos feito por ela? O quanto temos nos dedicado por ela? O quanto temos dedicado por esta obra que salva, que liberta, que me alcançou você? E tem permitido que o Senhor faça e continue fazendo essa obra em nós. Que bom que estamos aqui hoje. Que bom que temos essa oportunidade de falar sobre isso, de compartilhar isso, porque isso está no coração do Senhor. Naquele dia chamará o Senhor para que eu e você venhamos a prestar contas daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, daquilo que Ele nos deu. Haverá um dia em que eu e você estaremos diante do Senhor. Isso é um fato. Creia você ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. Haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e prestaremos contas de tudo que nós tivemos feito através do nosso corpo. O Senhor nos chamou para uma obra especial. O Senhor nos chamou e constituiu assim a sua igreja nesta fé de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é, aquele que há de vir. Nesta fé, anunciar a salvação, as boas novas, o arrependimento, que pelo sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e todo aquele que nele crê será salvo. Este é o meu papel, e engajado como igreja, preciso zelar por esta obra, preciso zelar pela igreja, preciso zelar por aqueles que prestam esse serviço. Eu preciso me incomodar com isso, porque eu faço parte disso. Jesus não nos isentou disso, Ele nos chamou para compor isso tudo. Então, qual tem sido o meu papel? Tenho unido, multiplicado para o Senhor, ou tenho dividido, tenho espalhado? Isso demanda a maneira pela qual eu estou vivendo, a maneira pela qual, a importância que tenho pelo seu reino e pela sua obra. Muitos querem estar na igreja, mas não querem nenhum envolvimento com ela. Igreja lá e eu aqui, sem nenhum compromisso com ela, nem com sua obra, e nem a realizá-la, quer seja dentro dela ou fora dela. Eu vivo lá como sou dela, e vivo fora como se nunca a conhecesse. Mas tempo nos dá o Senhor, é longânimo, que trabalha no meu e no teu coração e nos chama à realidade. Quais são as obras que tenho realizado dentro da igreja, que tenho produzido? Tem somado ou tem dividido? Tem ganhado almas ou tem espalhado obras? Tem crente que fala, eu vejo crente falar do Evangelho, como se o Evangelho fosse algo tão ruim que não surte prazer nenhum em ninguém de se aproximar dele ou querer abraçá-lo. É incrível, né? Mas é verdade. A igreja está cheia, repleta de homens e mulheres que não somam para o Evangelho, as quais, como disse nosso irmão, o Senhor tem como a ovelha perdida, aquela que Ele vai buscar, aquela que Ele fala, aquela que Ele trabalha,
aquela que Ele quer fazer com que abra os olhos para ver, o coração para que sinta a graça do amor de Deus, não só para com Ele, mas para todos os que hão de ouvir e crer. Se você parar e olhar em volta, você vai perceber isso. Hoje, dentro da igreja, muitas vezes Deus tem feito muito mais com aqueles que estão fora. O Senhor tem usado muito mais ferramentas com aqueles que estão fora da igreja, com aqueles que não o conhecem, do que com a sua própria igreja, com aqueles que foram chamados. Isso é triste. Hoje nos traz o Senhor essa reflexão. E dentro dessa reflexão, olharmos em volta. E quando detectarmos alguma coisa, assim como os discípulos detectaram, Senhor, olha, nós vimos um homem lá, expulsando demônios em teu nome, e nós o repreendemos. Jesus vai falar para mim e para você, não repreenda ele não. Porque ele não é contra mim, se não é contra mim, ele é por mim. Mas era você que deveria estar lá, expulsando o demônio. Porque você me conhece, você sabe quem eu sou e qual é a minha obra. Eu quero orar com você, quero orar com a igreja, quero orar com você que ouve, para que o meu e o teu chamado seja real e verdadeiro. Que venhamos ser vasos de honra, transbordar, cheios do Espírito, a sermos apologistas sim de Cristo, apologistas da igreja, lutar em benefício da igreja, do crescimento dela e não contra ela. Parece que vemos uma enxurrada de argumentações que não edificam a própria igreja, que a fazem desmoronar, que a fazem cair, que a fazem ruir, que partem daqueles que deveriam estar edificando, somando, crescendo, contribuindo, se envolvendo, abraçando a obra. Eu quero orar com você, para que essa percepção seja mais clara em nós, seja mais real em nós. Saibamos qual é o nosso papel, o nosso posicionamento no reino, e venhamos a trabalhar prioritariamente para o progresso do reino de Deus. Amém? Que você e eu sejamos um vaso de honra, um vaso escolhido a transbordar do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós mais uma vez nos reunimos aqui diante do Teu altar e em Tua presença, e algo nos tem incomodado, Senhor. Temos visto, ó Pai, temos sentido, Senhor, o quanto a igreja tem perecido, o quanto a igreja tem sofrido, o quanto a igreja, ó Pai, caminha em passos lentos, porque falta disposição, falta amor, falta homens e mulheres apaixonados por Ti, pela Tua obra, pelo Teu reino. Homens e mulheres, jovens e crianças, ó Pai, dispostos a se entregarem completamente ao Senhor, serem chamados pelo Senhor, dotados pelo Senhor, cheios do Teu Espírito, instrumento vivo nas Tuas mãos, aos quais o Senhor tem prazer. Levanta, Senhor, desperta a Tua igreja, derrama sobre nós um avivamento, Senhor, que nunca se viu igual nesse lugar. Faz, Senhor, ó Pai, neste lugar, estabelecido o Teu nome, a Tua glória, o Teu poder, usa-nos, Senhor, como instrumento vivo nas Tuas mãos. Glorifica, ó Pai, o Teu nome nesse lugar.
Levanta-nos, coloca-nos de pé, edifica em nós uma morada do Teu Espírito, um lugar onde tenha prazer de estar. Faz de nós um instrumento vivo nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Agradecido oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ao Senhor. Oh Pai, derrama sobre nós, batiza-nos com Teu Espírito Santo, dai-nos coragem, ousadia, intrepidez, Senhor, para realizar essa obra gloriosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que excede o nosso entendimento, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Que você, minha irmã, meu irmão, possa ter em paz e que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Amém. Lembrando os irmãos que na quarta-feira estaremos aqui, unidos em oração, intercedendo pela tua casa, pela tua igreja. Amém. Venha, participe em nome de Jesus.